Fala, turma! Vamos trabalhar. Começando aqui mais uma semana. Vamos começar a planejar aqui as negociações da gente para hoje, dia 29 de novembro. Como vocês sabem, eu sempre gosto de apagar tudo, né? Principalmente início da semana, também está perto do fechamento do mês, que é importante. Vou limpar aqui tudo. Antes de começar aqui a marcação, sabe o que eu queria pedir a vocês? Eu estou tentando me manter estimulada, bastante estimulada, para continuar gravando esses vídeos aqui no formato do YouTube, porque eu acho que aqui a gente fica mais à vontade, eu fico sem tanta pressa, eu fico sem a impressão de estar colocando um assunto chato lá pelo Instagram, que a maioria das pessoas não conhecem. Então, assim, se você está assistindo esse conteúdo agora e está sendo relevante para você, eu vou entender que se você está aqui assistindo é porque é relevante. Se é relevante, deixa o danado do like nesse vídeo e, se puder, colocar um comentário, ajuda mais ainda, porque o YouTube distribui esse conteúdo mais e aí para outras pessoas, né? E aí eu fico vendo que vale a pena fazer, porque enquanto a gente ficar aqui com a maioria das pessoas entra, olha, fica caladinho, vai embora, o algoritmo não distribui mais, a visualização não aumenta e não fica nada estimulante para mim. Então é por essa razão que quando você assiste um vídeo no YouTube, eu particularmente acho muito chato isso, mas é por isso que as pessoas pedem, certo? Então agora vamos lá. O que a gente está vendo aqui ao longo do mês de novembro? Né? Fecha amanhã, hoje já é dia 29. A gente está vendo aqui que houve uma correção da movimentação de outubro, mas que agora o mercado está voltando a se manter acumulado no terço superior da barra de outubro. Então, esse fechamento no 665 é um ponto onde, acima do 665, o mercado estaria dando a ideia de continuidade da alta de outubro e abaixo do 665 ele ainda está trabalhando na ideia de corrigir a alta de outubro antes de decidir se vai continuar ou não. Na sequência, a gente vai ter outros pontos aqui para cima, né? A gente tem, quem conhece minha forma de marcar sabe bem que esse 41, 741 e esse 54,5 também são pontos bem importantes. Não que a gente precise se preocupar com ele agora, né? Só quando o mercado estiver trabalhando aí acima do 65, mas como ideia de contexto, entender o contexto é importante sim. Então, eu posso até deixar aqui só... Cadê? 54,5, 754,5. Engraçado, eu estou botando 54,5 e ele está mostrando como se estivesse levemente acima, né? Mas vamos pela informação precisa que a plataforma dá. No semanal, a gente fechou praticamente como um doji. Teve uma diferençazinha entre a abertura e o fechamento da semana, 11,5 para 14. Foi uma diferença muito pequenininha, mas que a gente vê que também se manteve acumulado, né, nessa região aqui superior à barra da semana passada, que instituiu uma movimentação de alta. Então, fora aí esse 65 que a gente acabou de marcar, a gente tem também esse 695,5, que é uma resistência do semanal. E espero também não me desestimular com esse barulho dessa cachorrada aqui em casa. Fica atrapalhando o vídeo. Nem atrapalha meu raciocínio, mas eu sei que atrapalha o vídeo. E aqui, ó, 81,5 também é um ponto legal para procurar por compras nessa região, porque é uma zona de pressão no semanal. Mas como a gente não faz planos pelo semanal, a gente só lê zonas de pressão, não é um ponto que eu vou marcar forte, nada do tipo. É só uma região de força aqui para a gente estar atento, tá? Então, assim, para efeito de semanal, por hora, a gente está trabalhando dentro desse range aqui, ó. 581,5 para 695,5. A gente está trabalhando a suposta tentativa de continuidade da alta instituída pela semana retrasada. Dando uma olhadinha no diário, o que é que a gente vê aqui, na verdade, né? A gente teve um elefante bem grande que visitou essa zona aqui, ó, que foi muito discutida ao longo da semana passada, mas a gente não pode deixar de enxergar que se a abertura do pregão de sexta, que por sinal para mim foi difícil pensar em pegar essa venda, foi uma venda forte, mas eu quero até comentar depois que eu só consegui enxergar alguma coisa na amarração da segunda hora do dia. Quando a gente for pro horário, eu quero comentar melhor. E aí, assim, ela abriu acima de uma zona de suporte, caiu loucamente, né? Até cabia pensar em compras nessa região, porque isso aqui podia ser um pullback para a retomada da alta, instituída pelo próprio gap. No horário também tinham outros pontos. Mas, assim, o que a gente tem que ver, né, que está oculto aqui, mas a gente tem que enxergar, é que entre a abertura do dia do pregão de sexta e o fechamento do pregão de quinta, tem aqui uma barrona verde que está escondida, né? Mas foi a valorização entre o fechamento do pregão de quinta e a abertura do pregão da sexta. Tem um elefante verde aqui, enorme, que a gente não pode
deixar de enxergar. Então, mesmo tendo sido essa queda forte, a gente tem que ver que ela se manteve acumulada dentro desse elefante todo. Ela não excedeu a correção que o próprio gap do dia fez. Então, assim, ó, só para ilustrar tecnicamente isso que eu estou falando aqui, essa movimentação que aconteceu por essa valorização e a plataforma não mostra para a gente, é o equivalente a essa barra aqui, tá? É uma barra altista de valorização que une os pontos do fechamento e a abertura. Vamos lá agora para o que interessa. Então, diária, a gente está vendo que mesmo tendo feito um pregão de correção, a gente está dentro da movimentação de alta. E agora, passando para o que interessa, eu vou até ampliar esse gráfico, né, e vou fazer as marcações do horário em função daqui, dessa movimentação. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui essa barrinha no horário. Pronto, vamos lá. O que a gente tem de ponto aqui importante no horário? Gosto muito da ideia de marcar esse 97,5 aqui, ó, que demarca essa última correção, essa última queda que o mercado fez antes de instituir uma alta. Então, pelo horário, a gente vê que a última movimentação que o mercado instituiu foi uma alta. Então, compras nessa região aí de 98, isso não é call, tá? Isso aqui é só uma leitura, né? Uma leitura do que o mercado instituiu nas últimas movimentações e a gente está identificando zonas de pressão. Da forma como aí compras nesse 82 também seria super coerente. E estamos vendo aqui esse 67,5, que também, depois de instituído, foi a zona, né? Teve até um falso rompimentozinho aqui, perto do pregão fechado, na penúltima hora do dia. Mas o ponto de força entre esses dois, até porque, como essa barrinha é pequena, dificilmente o mercado faria um esforço para chegar até aqui sem tocar até aqui. Então, eu preferiria entrar, nesse caso aí, na correção mais profunda, que seria lá na zona dos 60, compra ali na região dos 60,5, com stop curtinho aqui por baixo, para pegar essa retomada dessa alta aí, seria uma possibilidade. Fechando uma barra baixista abaixo desse 560, já mostra que o mercado ganha força para procurar o próximo ponto, que está lá no 542. Então, ó, o que a gente tem de horizonte gráfico ao redor do fechamento de ontem? A gente tem 54 pontos para cima e 72 pontos para baixo. Dá para pensar em pegar essa movimentação daqui, dá para pensar em pegar essa movimentação daqui com cuidado nesse ponto. Como a tendência do horário está de alta, eu preferiria pegar ou isso, né, ou isso, ou isso, depende muito da zona que o mercado abrir. Se ele abrir aqui, por exemplo, eu não vou fazer nada, porque aqui é resistência, né? Se ele abrir muito perto do 82, não dá para entrar comprado. Ou esperar ele cair lá para o 60 para entrar comprado e assistir de longe, ele romper 81,5 e ver de longe como é que ele se comporta também nesse fechamento, né? 614. Vou até colocar aqui esse 614 um pouquinho mais grosso, só para identificar que é o fechamento. E aí, apesar da gente ter marcado o 65 em tempos maiores, a gente vê que tem a abertura do pregão de sexta, que foi no 668, 3 pontinhos acima. Quem me conhece sabe que eu gosto de me preocupar sempre com o obstáculo que está mais próximo. Então, não é por causa de 3 pontos que eu deixaria de botar meu alvo no 64,5, certo? Bom, a gente vinha tendo aqui, né, uma sequência de topos descendentes e fundos ascendentes. A gente tinha visto aqui nos últimos pregões da semana passada, o gráfico diário estava bem congestionado. Veio a abertura do pregão de sexta, né, para romper esse padrão aí de congestão, instituindo aí com esse gap de alta, essa barra gigantesca, fez uma correção de toda essa movimentação aqui, até essa resistência que o gap rompeu, né, virou suporte, até então está respeitado. E aí a alta está instituída, a gente tem aí cenários, né, para buscar a retomada dessa alta, seja a partir desse ponto, seja a partir desse ponto, seja a partir, entre esses dois pontos eu preferiria esse, ou a partir desse ponto também. Da forma como, que para quem lê fluxo, né, se observar que o fluxo está forte de queda, também dá para pensar em pegar essa movimentação daqui, próximo do fechamento do dia seria o ideal, né, porque aí o mercado estaria trabalhando na ideia de continuidade do pregão de sexta, e aí faria mais sentido você estar balizado por um paredão aí, que seria o fechamento do pregão que teoricamente protegeria. Como é que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado com stops assim, relativamente curtos, porque eu estou vendo assim, que o mercado está menos arredio, mas tem regiões em que ele fica mais volátil.
Então, eu procuro acertar a entrada. Depois que eu acerto a entrada e me protejo do risco da operação, aí é quando eu começo a brincadeira que eu chamo de crochêzinho, né? Eu vou entrando e saindo, e realizando lucro, e fazendo adição. E o importante para mim é assim, é como se fosse um enfermeiro tentando acertar a veia. Depois que acerta a veia, aí é que a gente entra na corrente, né, e pega a movimentação. Então fica aí a marcação para hoje. Tem outros pontos além disso, tem, mas assim, para movimentação de dentro de um dia, acho que o que a gente marcou aqui está bem suficiente. A não ser que o mercado realmente abra com gap que leve o mercado para muito longe, né? Leve o preço para muito longe. Aí a gente teria outras leituras aqui, outros contextos, mas assim, essencialmente o que a gente tem aí, tem um ponto aqui também importante, ó. Essencialmente o que a gente tem aqui é mais do que o suficiente para a gente trabalhar hoje. A gente tem um intervalo legal aqui, a gente tem uma zona aqui, ó. Olha essa zona como foi forte, essa zona do 520, ela veio respeitada aqui, 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 depois foi rompida, depois de rompida, ó, mesmo tendo congestionado por tantas horas e ter desenhado falha, no dia seguinte ele confirmou a alta dessa movimentação e cumpriu uma alta forte. Diário, por isso aqui, desculpa, horário, por isso aqui, ó, já está bem situado. Vou subir esse vídeo agora para liberar o quanto antes para vocês. Tá bom? Bom trabalho, turma. Juízo, pelo amor de Deus. Atendam o plano, batam a meta e amanhã tem mais mercado. A gente se vê. Tchau, tchau.